Sejam todos bem-vindos ao nosso Retrospectiva Jurídica 2020, principais mudanças legislativas e jurisprudenciais. Uma alegria, uma satisfação estar aqui na nossa ESA Nacional, nossa Escola Superior da Advocacia do Conselho Federal. Quero aqui cumprimentar o nosso presidente, Felipe Santa Cruz, e em especial o coordenador executivo, que é o nosso diretor-geral da Escola Nacional da Advocacia, Dr. Rony Duarte. Eu sou a Rosângela Herzer dos Santos, sou conselheira seccional da OAB do Rio Grande do Sul e diretora-geral da ESA, também da OAB do Rio Grande do Sul. Quero, em nome, então, agradecer aqui e registrar a honra de estar nesse painel que trata sobre direito previdenciário, tendo como os nossos painelistas o Dr. Frederico Amado e a doutora Gisele Graffichin. Eu, antes de ler o currículo, rapidamente o currículo dos nossos painelistas, eu preciso também fazer uma saudação especial ao meu sempre presidente Cláudio Lamacchia, que foi presidente do Conselho Federal da OAB, a quem tive a honra, a alegria de me trazer para a ESA desde 2007. Também cumprimentar o meu querido, amado Dr. Beto Simonetti, ex-diretor da então ENA, hoje ESA Nacional, e hoje secretário-geral do Conselho Federal. E ao meu querido e amado presidente Ricardo Breyer, presidente da OAB do Rio Grande do Sul. Então, sinto-se todos cumprimentados. Estamos aqui hoje trazendo uma temática extremamente importante, direito previdenciário, que diz respeito a todos nós, a todos nós cidadãos, que de uma forma, de um dia, iremos ou pretendemos aposentar. Hoje nós contamos com a participação do Dr. Frederico Amado, procurador federal, coordenador do Especial Jus e autor de várias obras sobre direito previdenciário. E a doutora Gisele Graffichin, advogada previdenciarista, conselheira da OAB de Santa Catarina, diretora de atuação judicial do IBDP, que é o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, pós-graduada em Direito Previdenciário e em Gestão de Previdência Privada. Uma alegria e uma honra estar com vocês. Esse painel terá duração em torno de 1 hora, sendo que mais ou menos 25 minutos ficará aqui à disposição de cada um dos nossos ilustres painelistas. Com a palavra, o painelista Dr. Frederico Amado, cujo tema será os julgados do STF. Bom, boa noite a todos os colegas advogados, boa noite, doutora Rosângela, obrigado pela apresentação, boa noite, Gisele, que vai dividir comigo o painel, e nós vamos fazer uma divisão entre as principais decisões do Supremo Tribunal Federal, que vai ficar a meu cargo, e a Gisele vai trabalhar também com decisões igualmente importantes da lavra do Superior Tribunal de Justiça dentro do ano de 2020. E assim, falta tempo e sobra sempre material para o direito previdenciário, porque tanto na parte de legislação quanto na parte de jurisprudência, a cada ano nós temos um número absurdo de inovações. E eu selecionei 4 temas em repercussão geral no Supremo Tribunal Federal e uma ação abstrata de constitucionalidade, e é uma seleção difícil, porque tivemos também outras decisões importantes do STF no ano passado, mas como as principais decisões em direito previdenciário. Eu vou iniciar com o tema 709, que inclusive nessa semana teve o julgamento dos embargos de declaração, e esse tema ele envolve a constitucionalidade do artigo 57, parágrafo 8º da Lei 8213. Para quem não conhece, a aposentadoria especial por agentes nocivos à saúde é um benefício com natureza preventiva, ele busca evitar danos à saúde, que são presumidos para quem se aposenta especial, e é um benefício compensatório, porque é um benefício que tem um regramento antecipado em relação à aposentadoria comum. Essa antecipação foi bastante reduzida com a reforma da Previdência, emenda 103, mas ainda tem uma redução em relação à regra comum. E com o objetivo de prevenir a saúde do trabalhador, a Lei 8213, no 57, parágrafo 8º,
pontua que o aposentado especial que continuar na atividade nociva, ou que ela retornar, vai ter o benefício suspenso. Aliás, essa é uma regra que dá muito problema, principalmente no TST. Não há impedimento de que o aposentado especial continue na atividade nociva. O legislador não chegou a tamanha intervenção. Há, na verdade, um desestímulo. O aposentado especial, se você quiser continuar na atividade nociva, não é ilegal. Nós não desejamos, mas não fizemos a imposição normativa. Mas se você o fizer, a sua aposentadoria especial vai ser sobrestada, vai ter o respectivo pagamento suspenso. A qualquer momento que você cessar a atividade nociva, o benefício será restabelecido mediante seu requerimento. E nós já tínhamos precedentes, já há alguns anos, do TRF da 4ª Região, decretando inconstitucional essa regra do parágrafo 8º do artigo 57 da Lei 8213, com muitas tutelas provisórias. E nesse tema, o INSS acabou saindo vitorioso, porque o Supremo disse que a regra é válida, ela está de acordo com o texto constitucional. Então, digamos que, pelo menos nesse tema, a Previdência emplacou a tese no Supremo Tribunal Federal de que a concessão da aposentadoria especial, de fato, é uma causa de cessação do benefício. E restou esclarecida uma controvérsia sobre a questão se é cancelamento ou é suspensão. Eu sempre sustentei nos meus livros que sempre foi suspensão, que o direito ao benefício estava formado, apenas o pagamento estava suspenso. E isso já tinha no voto vencedor do ministro Toffoli, foi esclarecido agora nos julgamentos de embargo de declaração. Na verdade, existe uma suspensão do benefício, não é cancelamento. Talvez para alguns segurados, se fosse cancelamento, pudesse ser melhor, na medida em que poderia se considerar contribuições após a concessão da aposentadoria, mas isso ia acabar sendo uma outra modalidade de desaposentação. Inclusive, na contraminuta do INSS no Supremo, eu atuei nesse processo, o parecerista fui eu fiz as contraminutas aos 3 embargos de declaração, inclusive um deles, Gisele, do IBDP, no tema 709, nesse sentido. E o Supremo entendeu que no momento da implantação do benefício, a partir desse momento é que nós temos a situação de se tornar ilegítima a acumulação da aposentadoria especial com o salário da atividade nociva, com um pequeno ponto de diferenciação. O INSS entende que a notificação da implantação, o Supremo colocou implantação. Esse é um ponto, a IN da Previdência, a IN 77, é até mais favorável ao segurado. E o que nós temos de novidade é a modulação. Aqueles segurados que estão em tutela provisória até o dia... o Supremo colocou divulgação, eu creio que seja a publicação da decisão, eles não vão precisar, normalmente são segurados da região sul, em razão dessa jurisprudência do TRF da 4ª Região. Eles que estão em tutela provisória não precisarão, até a data da publicação da decisão do Supremo, fazer a restituição do que foi recebido a título de aposentadoria especial, juntamente com o salário da atividade nociva. Então, essa é a grande novidade dessa semana, do esclarecimento feito no voto vencedor do ministro Toffoli. Foi 10-1 vencido o ministro Marco Aurélio, e esse tema agora ele está definido. Bom, o segundo tema que eu trouxe foi uma grande surpresa, inclusive para mim, que é a parte tributária, né? A parte tributária da Previdência ela é fundamental. Eu costumo dizer nas aulas que quem não conhece a parte de custeio vai balançar na parte de benefício, e é o principal pecado de quem atua com o regime geral de Previdência Social na parte de plano de benefício, é desconhecer a parte de custeio. Porque nós adotamos a teoria unitária, a relação jurídica tributária de filiação, é a mesma relação de exigência da contribuição previdenciária que dá proteção ao segurado e ao seu dependente. Então, não tem como você entender a parte de benefícios desconhecendo a parte de custeio. E esse tema que eu vou trazer é o texto de férias gozadas, que o Supremo reverteu uma jurisprudência, eu particularmente não esperava, que foi o tema 985. Nós já tínhamos no regime próprio o tema 163, que o Supremo já tinha fixado em repercussão geral em 2018, mas já tinha precedentes anteriores, de que não incide contribuição previdenciária sobre o texto de férias do servidor, porque não repercute na aposentadoria, conquanto ostente natureza remuneratória. E já lá atrás, em 2012, a União modificou o artigo 4º da Lei 10.887 já para afastar. Já desde 2012, na via administrativa, o servidor federal não tem desconto de contribuição previdenciária sobre o texto de férias. E o Supremo tinha julgado estendendo essa posição para o regime geral, porque, embora a parte tributária seja diferente, né, regime geral, artigo 195 da Constituição, regime próprio, artigo 40, mas esse argumento-chave de que o terço de férias não repercute na aposentadoria é um argumento comum a regime geral e a regime próprio. E, para minha surpresa, no tema 985, agora em 2020, o Supremo reviu
posições anteriores, dizendo ser legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço das férias gozadas no âmbito do regime geral de previdência social. E aí nós ficamos meio que com dois pesos, duas medidas. No regime próprio, tema 163, não tributa, no regime geral, tributa. E eu fiquei curioso também que esse argumento de não incidência do terço, depois refletido na aposentadoria, não foi tratado nesse tema 985 do Supremo Tribunal Federal. Mas me surpreendeu bastante. Não que pudesse, mas eu achava que no regime próprio e no regime geral deveria ter um alinhamento, ou tributa nos dois, ou não tributa em nenhum. De fato, eu faço uma crítica a essa antinomia argumentativa do Supremo Tribunal Federal, confrontando, embora as bases tributárias sejam realmente distintas, né? O regime geral, artigo 195, o regime próprio, artigo 40 da Constituição Federal. O terceiro tema que eu destaco aqui, saindo um pouco do regime geral, que foram os dois anteriores, envolve o regime próprio, que é o tema 942, que é uma evolução da súmula vinculante 33. Já há muito, o Supremo já determinava que os regimes próprios aplicassem as regras de aposentadoria especial por agentes nocivos do regime geral no que fosse compatível, que é o regramento do artigo 57 da Lei 8213. No âmbito do regime próprio federal, já temos uma regulamentação de aposentadoria especial. Estados e municípios depende da normatização local, porque absurdamente, algo ininteligível, antizonômico, a emenda 103 agora permite que os regimes próprios tenham regras diferentes. A servidora federal 62, aqui na Bahia 61, em Sergipe 60 anos de idade, sendo que não há um fator de discriminação. O fato de você ser servidor de uma esfera diferente, a meu ver, não justifica existir uma normatização previdenciária diferenciada. Eu espero que na próxima reforma isso seja realinhado, porque realmente não tem como não criticar esse desalinhamento das regras gerais de regime próprio feito pela emenda constitucional de número 103. Mas o que nós tivemos de novo no tema em repercussão geral 942? O Supremo Tribunal Federal, até então, ele não chegava ao ponto de aplicar a conversão do tempo especial por agentes nocivos em tempo comum dentro do regime próprio. Ele negava, inclusive, os mandados de injunção, quer individuais, quer coletivos, que foram anteriormente julgados. E o Supremo Tribunal Federal, acho que depois que viu que a emenda 103 regulamentou a aposentadoria especial do servidor federal, passou a permitir, até 13/11/2019, que os servidores públicos convertam tempo especial em tempo comum para a concessão de uma aposentadoria programada no âmbito do regime próprio de previdência social. Após essa data, não é possível no federal, porque a emenda veda. Agora, no estadual e municipal, se a normatização estadual municipal permitir, poderá ser possível essa conversão mesmo após 13/11/2019. Então, em se caracterizando o tempo especial do servidor público, ele tem direito à conversão em tempo comum, se até 13/11/2019. Agora, um ponto que algumas pessoas se equivocaram, acredito eu, é que o Supremo Tribunal Federal ele somente permitiu a conversão do tempo especial em comum dentro do regime próprio. Em nenhum momento o Supremo Tribunal Federal permitiu a conversão entre regimes de previdência, o que é vedado em dois dispositivos no artigo 96 da Lei 8213. Não há direito de conversão de tempo especial em comum de regime geral para regime próprio, do regime próprio para o regime geral. Essa é a regra geral, que é uma regra geral de 1975, desde a primeira lei de contagem recíproca aqui do Brasil, que foi a Lei 6226, que só é excepcionada em um caso. O Supremo só excepcionou um caso. O único caso de contagem recíproca diferenciada é o antigo empregado público convertido em servidor estatutário, com a criação do regime jurídico único, que, por exemplo, no modelo federal, foi a Lei 8.112/90. Nesse caso, o tempo vai do regime geral para o próprio, com a respectiva conversão. Mas no 942, eu li todo o julgado integral, em nenhum momento isso foi permitido. E tem pessoas que estão achando que agora cabe ser convertida do regime próprio para o regime geral. E o Supremo Tribunal Federal não chegou a esse ponto, até porque é vedado por dois dispositivos do artigo 96 da Lei 8213. Então, é um tema bastante interessante aqui,
no âmbito do regime próprio. O mais polêmico, inclusive em redes sociais, foi o tema 529, a questão do concubinato. É algo que impressionante que da briga. No meu Instagram, @Frederico Amado, teve até xingamento, eu tive que bloquear a gente. É incrível como as pessoas em rede social se desrespeitam, poderiam tratar do tema jurídico em alto nível, respeitando a posição alheia. Por 6 votos a 5, o Supremo reafirmou a sua jurisprudência tradicional. Desde 2009, num precedente em regime próprio, o Supremo negava os efeitos previdenciários da relação concubinária. Inclusive, isso mudou a posição do INSS. Lá atrás, o INSS dividia a pensão por morte entre esposa ou marido e concubina ou concubina. Aí, quando o Supremo julgou isso em 2009 e disse que o concubinato não merece a proteção previdenciária, a autarquia, obviamente, para se alinhar ao STF, mudou o seu posicionamento e passou a negar. E apenas nesse tema 529, em apertada votação, porque foi 6 a 5, essa jurisprudência foi reafirmada. E esse caso foi um caso peculiar, porque não era um casamento e uma relação concubinária fora do casamento. Era uma união estável entre homem e mulher e, paralelamente, esse homem manteve uma parceria homoafetiva. Então, era uma união estável entre homem e mulher e com uma ulterior parceria homoafetiva. E o Supremo, por 6 a 5, apenas garantiu a pensão por morte à respectiva união estável, negando na segunda relação, com o tradicional argumento de que é uma violação ao direito de fidelidade. Eu, particularmente, embora exerça integralmente o direito de fidelidade, eu tenho, isso que se deixe bem claro também, eu tenho uma posição um pouco diferente que decorre da minha experiência profissional. Eu acho que tem situações que devem ficar, o Estado não tem que intervir. O dever de fidelidade ele é passível de renúncia quando as pessoas sabem e concordam, né? E isso está no direito previdenciário, essas novas relações, como 2, 3, 4, 5 pessoas em relações maritais, tudo isso está aflorando e a gente vai ter que enfrentar. Dos casos de audiência, todos que eu fiz até hoje, por muitos anos, o único caso que a esposa traída não sabia e desmaiou do meu lado, inclusive. Ela descobriu uma audiência que, inclusive, os filhos sabiam e frequentavam a casa da amante. Mas em todos os demais casos, quando você perguntava, mesmo naquela época, lá 2006, 2007, pegava o microfone, mas a senhora não sabia que o seu marido era namorador? Ô, meu filho, sabia, mas o homem é tudo assim, se não arrumar outro, vai ser do mesmo jeito. Então, ou por um machismo, ou por uma situação de dependência econômica ou dependência emocional, na grande maioria dos casos que eu atuei, e curiosamente, todos os casos que eu atuei eram 2 mulheres e um falecido. Curiosamente, eu nunca atuei num caso em que a falecida era a mulher e os 2 homens brigaram pela pensão. Nunca atuei num caso dessa natureza. E aí, era evidente que a esposa sabia e aceitava a situação. Peguei um caso, inclusive, que a relação concubinária foi anterior ao casamento. Ele começou com uma, casou com a outra, e o concubinato, a união estável foi convertida em concubinato, com 4 filhos de um lado, 3 do outro. Então, situações bem longas. Então, qual é o meu posicionamento pessoal? Se todos sabiam, havia uma aquiescência e não há uma situação de irregularidade. Então, nessa situação em que ninguém é enganado, deveria se dividir a pensão por morte. Infelizmente, o Supremo não entrou muito nesse detalhamento, e teve um caso que me chamou a atenção, porque a concubina era a pessoa de boa-fé. Houve um caso que eu atuei, que a esposa sabia que o marido tinha amante, mas a amante não sabia que ele era casado. Então, nesse caso, a concubina não sabia que era concubina, ainda tem essa situação extremamente peculiar. Mas o Supremo reafirmou a jurisprudência. Evidentemente que o INSS vai manter, vai seguir, como já seguia a posição do Supremo Tribunal Federal, negando o direito previdenciário ao pensionamento por morte da respectiva relação concubinária. Teve um caso bastante peculiar. Teve um caso que ele era casado e tinha amante, e aí só que a esposa dele faleceu. Quando a esposa faleceu, a amante passou a ser companheira, porque ela acabou de dever de fidelidade do casamento, o casamento foi extinto pelo óbito, e a relação concubinária foi convertida em união estável. E alguns anos depois ele veio a óbito. Nesse caso, inclusive, eu fiz até um acordo, porque eu disse, na época do óbito ela não era mais concubina, ela passou a ser companheira, porque a esposa do segurado falecido já tinha
já tinha vindo a óbito. Então, ainda tem essas peculiaridades do dia a dia e são as piores audiências para fazer. Primeiro, porque ela demora muito, normalmente tem 3 testemunhas de cada lado. Segundo, porque essa etapa, às vezes essa etapa, já tomei até arranhão no rosto para separar a briga de pensão por morte, essas audiências realmente são audiências bem pesadas. E o Supremo Tribunal Federal, e é um tema que se aplica a todos os regimes, conservou a sua posição tradicional no tema 529. E, por fim, o quinto e último tema que eu selecionei não é um tema em repercussão geral, é uma ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 6327, que nesse caso tem eficácia vinculante à administração pública, que foi a ampliação do salário maternidade no regime geral, no caso de internação hospitalar. Sabemos que no regime geral, o salário maternidade ele tem um prazo de 120 dias. Essa é a regra geral. A exceção é se for microcefalia, naquelas situações que tem uma lei especial que prevê o benefício por 180 dias. Só que existe no regulamento da Previdência uma possibilidade de prorrogação do benefício em 2 semanas, no artigo 93 do Decreto 3.048 de 99. Situações como internações, etc. Então, 120 dias mais 14, a gente pode chegar aí a 134 dias. Só que tem situações de que a mãe ou o bebê ou ambos fica internado por 5, 6, 7 meses. Imagina um bebê que nasceu com 5 meses, que precisou ficar aí na internação em UTI por 4, 5 meses. Existiam situações, são pontuais, não são tão comuns assim, né? Creio, embora não tenha visto análise de impacto da Previdência, que presumo que não sejam tão impactantes assim. Imagina a situação que depois do nascimento se passaram 120 dias, se passaram as 2 semanas e o bebê continua internado na UTI, lutando pela vida. E a mãe tem que voltar ao trabalho. Tem que voltar ao trabalho porque já venceu o período do respectivo salário maternidade. Embora eu atue como procurador federal, eu tenho a minha visão técnica dos assuntos, que é o que eu expresso em aulas e livros. Esse é um tema que eu me conformei com a decisão, achei justa, até porque eu acho que não são tantos casos assim. Como é que uma previdência social pode dizer para a mãe, volte a trabalhar e largue a criança na internação? Então, é uma decisão que eu confesso que, pessoalmente, como professor e autor, eu passei a concordar com o seu conteúdo. Então, o Supremo fixou que o termo inicial do prazo de 120 dias do salário maternidade, e a decisão já é aplicada, porque a Previdência já foi notificada, e é uma ação abstrata, ela tem eficácia vinculante, o termo inicial se dê a partir da alta hospitalar. A última alta hospitalar. Se a mãe e a criança estiverem internados, o termo inicial, dias a qual dos 120 dias, dar-se-á na data da última alta, né, da mãe e da criança. Vamos aplicar a última data, e aí uma decisão interessante. Agora é uma decisão no âmbito do regime geral de previdência social. Já vi algumas pessoas comentando da sua extensão em regime próprio. Acho mais difícil porque no regime próprio federal, por exemplo, existe uma licença da mãe acompanhar a criança, então existem licenças remuneratórias para cobertar esse tipo de situação. Então, me parece que é uma decisão que vai ficar mais restrita ao âmbito do regime geral de previdência social. A não ser que exista algum regime próprio estadual ou municipal que não tenha uma licença para afastamento da mãe, mas normalmente tem, porque normalmente os estatutos de servidores públicos de estados e municípios, eles seguem muito esse modelo federal da Lei 8.112 de 90. Em síntese, essas foram aqui as principais decisões, né? Já combinamos, a partir de março, a gente vai fazer um curso na ESA Nacional de atualização de 2020, Direito Previdenciário. Rosângela, então, vai ser bastante interessante para a gente ampliar esse tipo de estudo. Meu Instagram, quem tiver interesse nas atualizações de Direito Previdenciário, é o @FredericoAmado. Eu agradeço muito a atenção e agora eu vou apreciar aqui a palestra da Gisele. Um abraço a todos e boa noite. Obrigada, Frederico, principalmente por cumprir à risca aqui o tempo, né? E por termos aí um curso, né, de atualização à vista pela ESA Nacional. Com a palavra, a querida e amada Gisele. Olá, Rosângela, tudo bem? É um prazer poder revê-la. Olá, Frederico. Quero agradecer o convite da ESA, na pessoa do seu presidente, Rony, na pessoa do presidente também do Conselho Federal da OAB. É um prazer poder estar aqui conversando com vocês, ainda mais num momento tão complexo que a gente está vivendo para o direito previdenciário, porque com a reforma
a gente sabe que a jurisprudência, principalmente dos tribunais superiores, ainda que, né, a jurisprudência ainda não tenha chego no Tribunal Superior toda essa matéria que a gente está analisando das mudanças da emenda 103 e das implementações do decreto 10.410 e sequenciais, e todas as reformas que estão vindo de estados e municípios, do Distrito Federal, dos RPPS, essa jurisprudência que a gente consegue analisar, principalmente em representativo, em recurso repetitivo, em repercussão geral, ela traz a lógica do sistema, a lógica principiológica, a forma de analisar desses tribunais, e já pode até nos dar, por analogia, nortes daquilo que a gente talvez venha a ver aplicado nas mudanças, né, ou nas interpretações dessas mudanças que a gente tem da reforma. Eu escolhi alguns temas também do STJ, e o STJ é um tribunal que vinha numa corrente positivo em favor dos segurados. Com a saída do ministro Napoleão Nunes Maia Filho, talvez a gente sinta alguma, eu acredito que a gente vai acabar, né, sentindo alguma mudança na jurisprudência da primeira sessão, mas tem julgados muito interessantes do final de 2019 e 2020, alguns transitando em julgado recentemente, né? O primeiro tema que eu escolhi, inclusive, é o tema 1007 do STJ, que trata do tempo de serviço rural. E ali o STJ firmou um entendimento de que o tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei 8.213 de 91, ele vai ser sim computado para fins de carência necessária à obtenção da aposentadoria por idade híbrida, que é aquela aposentadoria onde eu conto tempo rural e tempo urbano para fins de carência, para uma pessoa que acabou migrando do meio urbano para o meio rural ou vice-versa, e que no final tanto faz aonde ele está se aposentando. Porque o INSS tinha uma interpretação positiva no sentido a somar esse tempo se a aposentadoria se dava no meio rural. E o que foi judicializado eram os casos em que a pessoa terminava a vida laboral no meio urbano. E essa discussão de se o tempo remoto era contínuo, era descontínuo, tinha perdido a qualidade segurada, enfim, para computar esse tempo rural mais antigo, é que chegou ao STJ através do tema 1007, e o julgamento foi favorável, dizendo que se conta assim, mesmo que descontínuo, mesmo que remoto, mesmo que muito antigo esse tempo. E o que é interessante desse tema é que ele foi julgado em 2019, em agosto de 2019, pelo STJ. O relator é o ministro Napoleão, foi o ministro Napoleão Nunes Maia Filho. O acórdão foi publicado em setembro de 2019. E esse julgado, houve recurso extraordinário ao STF, ele chegou no STF no tema 1104, e esse tema, no STF, o STF decidiu que a matéria é infraconstitucional, ou seja, vai se aplicar ali o que o STJ disse na interpretação da lei federal. O STF não adentrou o mérito da questão e já encerrou em análise de repercussão geral a questão. E ao fazer isso, o STF, na verdade, permite, né, ou mantém a decisão do STJ, então, no tema 1107, no tema 1007, desculpa. E, apesar de não constar lá no site do STJ, quando você consulta em recursos repetitivos o tema 1007, não constar o trânsito em julgado, ele houve sim. Aconteceu no STF, a certidão foi emitida em 9/2/2021. Então, já tem o trânsito em julgado, a gente já tem a publicação do acordo do STJ, já tem a publicação da decisão do plenário do STF na análise da repercussão geral, e já houve sim o trânsito em julgado nesse caso. Então, é importante porque muitas ações estavam aguardando, sem andamento, né, suspensas em razão dessa discussão no STJ, e agora podem seguir. É importante que a advocacia, inclusive, se for o caso, comece a peticionar nos processos que estavam aguardando esse posicionamento para dar andamento na execução dessas ações, na concessão dessas aposentadorias ou no cômputo desse tempo, ainda que não garanta a aposentadoria imediata, mas para uma futura aposentadoria. Essa decisão acho que vai influenciar de forma muito positiva na concessão de aposentadorias por idade, principalmente se a gente levar em consideração o direito adquirido que esse tempo possa trazer
antes da reforma da Previdência e do aumento até de idade feminina, né? Então, é muito importante esse tema. Outro tema que eu selecionei também é o tema 1013 do STJ. Tema 1013, julgado em junho de 2020, ainda não teve o trânsito em julgado, existem embargos de declaração protocolado em dezembro de 2020, que aguarda julgamento. E o tema 1013 é o tema que discutiu que, se possível, né, e determinou que é possível sim, que no período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implementação do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez, mediante uma decisão judicial que venha reverter a negativa administrativa e conceder um benefício por incapacidade, o segurado do regime geral tem direito ao recebimento conjunto da renda do trabalho, que ele eventualmente tem exercido por uma necessidade emergencial de alguma remuneração para manter a si próprio e a sua família, ainda que se entenda, claro, que por exercer esse trabalho é incompatível com a incapacidade laboral que foi reconhecida em juízo. Mas o tema 1013 reconhece o que a gente chama muitas vezes de limbo previdenciário, onde o trabalhador ele não recebe o benefício do INSS, não recebe o seu salário da empresa, né? Fica naquela situação e ele acaba tendo que voltar a trabalhar mesmo sem condições por uma necessidade básica de subsistência. E o STJ, então, no tema 1013, ele reconhece isso, dizendo que o INSS não pode se compensar desse valor, também não é indevido o benefício, né? E sim... o benefício deve ser pago, inclusive retroativamente, durante esses períodos que houve a remuneração. Esse é um tema que ainda não houve trânsito em julgado. O relator é o ministro Herman Benjamin. A gente tem embargos aguardando julgamento, mas a posição do STJ foi uma posição muito humana nesse caso e vale, a meu ver, ser ressaltada nesse momento. Outro tema que é muito interessante, inclusive ele é oriundo do TRF da 4ª Região, de um processo em que eu atuei no IRDR tema 2. O tema 2 discute, e é uma decisão que leva em consideração e que vem a interferir não só no regime geral, mas no regime próprio, porque é uma matéria também processual. O que se discutiu no IRDR tema 2 do TRF da 4ª Região, que após o recurso especial chegou ao STJ e foi transformado no tema 1030, foi a questão de o segurado, do requerente, do autor da ação, poder escolher o rito que ele deseja mediante o exercício da renúncia de valores que ele tem a receber acima do que exceda 60 salários mínimos. E qual foi a questão toda ali? Porque tem casos, e eu tenho conversado muito sobre isso nas aulas, tem casos que muitas vezes o ajuizamento no rito comum pode ser mais vantajoso, ou tem casos que o ajuizamento no rito dos juizados pode ser mais vantajoso. Cada rito tem seu custo-benefício, digamos assim, né? O rito comum a gente consegue receber valores maiores, mas a gente tem um risco maior desde o início, você tem as custas iniciais, você tem o risco de sucumbência já desde a largada do processo. No rito do juizado, em muitos locais, você tem uma celeridade maior, mas você fica limitado a um recebimento um pouco menor. Sem falar que os órgãos recursais não são exatamente os mesmos, apesar de a gente ter o STJ como grau superior na questão do incidente de uniformização ou do pedido de uniformização no rito dos juizados, a gente sabe que tem muita diferença entre julgamentos de TRFs e de turmas recursais, ou até, né, apesar de até pela lei isso não deveria acontecer, do STJ e da TNU. E nesse caso, o tema do IRDR2, que chegou ao STJ, se transformou no tema 1030, discute exatamente e garantiu exatamente esse direito da parte de que, se o autor desejar ajuizar a sua ação, né, litigar no Juizado Especial Federal, ele pode sim renunciar de modo expresso e para fins de atribuição ao valor da causa, no montante que exceda os 60 salários mínimos. E aí vem a questão, esses 60 salários mínimos, ele engloba
para fins de valor da causa, né, e de competência no ajuizamento, tanto as vencidas quanto as 12 vincendas. Então, no momento que você renuncia, durante os próximos 12 meses do ajuizamento, não vão se acumular parcelas novas. Aquele valor dos 60 salários mínimos vai ser corrigido, mas não vão se acumular parcelas novas. As novas parcelas só vão ser acumuladas a partir de um ano, então, dessa ação ajuizada. Muitas vezes a ação demora mais do que isso para ser julgada, então não quer dizer que ele não vai poder receber um precatório no juizado especial federal. Isso até já foi discutido muito, o STJ tem uma jurisprudência robusta, dizendo que sim, a própria lei diz isso, né? Você pode receber precatório no juizado especial federal sem problema nenhum. A questão é que para fins de ajuizamento, e daí eu gosto muito de destacar a diferença entre o valor da causa e o valor da condenação. O valor da causa, que é estabelecido, é um valor fictício estabelecido para fins de delimitação da competência, nesse caso dos juizados, ele envolve os atrasados e as 12 vincendas, mas ele é uma simulação daquilo que a parte pediu. Já o valor da condenação pode ser maior ou menor que o valor da causa, de acordo com o que foi efetivamente concedido naquela ação. Então, às vezes, você ganhou tudo e acumulou mais parcelas, você ganhou mais. Às vezes você ganhou só uma parte, talvez até tenha ganho, mas não o suficiente para ganhar um benefício, então você não vai ter o benefício decorrente da ação, mas você vai ter um direito, um tempo averbado, uma CTC emitida, né? Então, é importante a gente diferenciar, e daí, além do tema 1030, eu recomendo para quem está com algum problema na questão de valor da causa, valor da condenação, e no direito de renúncia para fins de competência, acompanhar tanto o tema 1030 como a tese firmada no IRDR tema 2 do TRF da 4ª Região, no incidente de resolução de demandas repetitivas número 2 do TRF da 4ª. Ali, o relator foi muito objetivo, mas conseguiu trazer muita clareza entre os momentos que a renúncia é feita num processo previdenciário e num processo dentro dos juizados especiais federais, e quais os contextos em que isso realmente se aplica e para que fins. Então, é muito interessante. A gente sabe que ainda é algo desafiante essa análise do melhor rito, desafia o advogado, você tem que estar muito atenta à jurisprudência para que você possa efetivamente fazer a escolha, porque o que o STJ disse é que essa escolha é sim legal, essa escolha é sim possível, a parte pode escolher, e essa escolha ela é unilateral, não cabe ao juiz ou ao INSS dizer se aceita ou não essa renúncia para fins de valor da causa. Se a parte optar por renunciar para ficar no rito do juizado, para ter acesso ao rito do juizado, seja lá o motivo que gerou essa renúncia, o STJ validou a renúncia para todos os fins. Só sempre o cuidado, que eu ressalto muito. Gente, quando você faz essa renúncia não pode ser ampla, essa renúncia tem que ser restrita para fins de competência no tocante ao valor da causa, porque se você simplesmente junta um documento dizendo, né, uma declaração dizendo, a parte renuncia ao valor excedente de 60 salários mínimos, você pode estar, ou pode ser entendido que essa renúncia inclui o valor da condenação e não é só relativa ao valor da causa. Isso vai trazer complicações no momento de pagamento, em que talvez não seja permitido àquela pessoa receber o valor total acumulado por meio de precatório. Então, tomar muito cuidado na forma que se faz esta renúncia para fins de delimitação da competência. Outro tema que eu sou muito, que eu gosto muito é o tema 999 do STJ, que é o tema da revisão da vida toda. Esse tema foi julgado pelo STJ, ele ainda não teve trânsito em julgado, e ele garantiu uma revisão que permite que você utilize a regra mais benéfica de cálculo quando você tem uma regra de transição e uma regra nova, né? E daí eu destaco esse tema porque ele pode trazer várias nuances de aplicação também no pós-reforma emenda 103, porque sempre que a gente está tratando de regra de transição e regra nova, que a gente chama de permanente, mas do jeito que muda não é tão permanente assim, né? A gente tem a regra de transição, que muitas vezes busca amenizar os efeitos de uma mudança, e tem a regra nova, que é a mudança concreta. Nesse caso, o que o STJ disse no tema 999 é que
quando houve a mudança, lá em 99, na Lei 9876, que trouxe a forma de cálculo com o fator previdenciário e com os 80% maiores salários, e não com aquela média dos últimos 36 meses, que era o que a gente tinha até 99, média dos últimos 36 meses. A partir dali, a gente começa a trabalhar com a média dos 80% maiores salários de contribuição e com o fator previdenciário. Só que tem um porém. Quando se trouxe essa alteração no artigo 29, inciso 1 e 2 da Lei 8.213, que então mudou para 80% ali, o artigo 29, inciso 1 e 2, fala na regra permanente, né, que será utilizado todo o período contributivo desse segurado. A regra que permite ao INSS, até a emenda 103, né, que a gente tem a regra antes e depois da emenda, até a emenda 103, então de 99 a 2019, a regra legal que permitiu utilizar salários só a partir de julho de 94, era uma regra que estava prevista na transição do artigo 3º da Lei 9876. E por ser uma regra excepcional, que não consta na lei, na regra permanente, o STJ adotou a tese ali defendida pelos segurados, que ele tem direito ao cálculo mais favorável. Para a maioria das pessoas, o cálculo mais favorável é utilizar salários de julho de 94 em diante, mas não para todos. E nesse contexto, o que foi garantido pelo STJ é o direito ao melhor benefício. É a lógica de que o segurado, no momento que contribui e que cumpre mais de um requisito, ele tem que sim ter acesso a todas as regras que ele tem implementado os requisitos. Então, o direito incorporado ao patrimônio jurídico dele, baseado no melhor resultado econômico ou no melhor resultado que ele interpretar de acordo com eventuais restrições que a gente tenha desse benefício. A exemplo do que foi falado do tema 709, super pontual a fala do doutor Frederico, e ainda mais atualizada, né, que a gente teve o encerramento do julgamento dos embargos ontem, no dia 23, ali talvez o segurado prefira uma aposentadoria por tempo de contribuição e não uma aposentadoria especial, já que vem a aposentadoria especial com a restrição de continuidade do exercício, né? Então, quando a gente fala da lógica do direito ao melhor benefício, a gente não fala só do melhor resultado, mas daquilo que é mais interessante para cada segurado e do direito que ele tem de fazer essa escolha. E aqui no tema 999, a gente viu o STJ reforçar essa lógica. Esse tema não houve trânsito em julgado ainda, relator ministro Napoleão Nunes Maia, filho, ele já teve recurso extraordinário que já foi remetido ao STF, e no STF esse tema recebeu o número 1102 e aguarda julgamento. O relator no STF é o ministro Marco Aurélio, que se aposenta agora em meados de 2021 e que provavelmente não vai colocar esse processo a julgamento antes da sua aposentadoria. Então, o relator, na prática, a meu ver, ainda é desconhecido. A gente não sabe quem que vem, né, tomar o lugar do ministro Marco Aurélio, assumir o lugar, tomar uma palavra forte, assumir o lugar do ministro Marco Aurélio, para então julgar, né, ser o relator deste tema no STF. Mas a decisão do STJ já demonstra e ressalta, a meu ver, um ponto importante que a gente tem que levar em consideração na análise pós-emenda 103. E daí, falando na emenda 103 aqui, muita discussão quando houve esse julgamento, depois da reforma, de se dizer, porque ele foi julgado em 12 de 2019, a reforma de 13 de 11 de 2019. E daí houve muita discussão de se saber se isso estaria ou não aplicável às regras pós-reforma, porque a emenda 103, no artigo 26, que fala da forma de cálculo, ela fala em julho de 94 em diante. E daí, claro, interpretações, ainda não houve julgamento efetivo com relação a isso, mas a minha interpretação pessoal é que não cabe para os benefícios concedidos com base na regra do artigo 26 da emenda 103, esta revisão. Vejam que não quer dizer que para os benefícios concedidos após 2019, porque a gente vai ter ainda muitos benefícios concedidos com base na regra de direito adquirido. E se ele foi calculado com base na regra do direito adquirido anterior, ele foi calculado com base na Lei 9876. Se ele foi calculado na Lei 9876, ele pode ter direito a essa tese se ela vier a ser confirmada pelo Supremo. Agora, quem se aposentou
após a emenda, com a regra nova, que seria a regra do artigo 26 da emenda 103, entendo que o governo conseguiu corrigir o problema que existia aqui entre o artigo 29 e o artigo 3º, o artigo 29 da Lei 8.213 e o artigo 3º da regra de transição, porque no momento que regrou o artigo 26 da emenda 103, ele fala de julho de 94 em diante, ou todo o período contributivo que ocorrer antes. Então, ele delimita já num texto único, não em duas regras separadas, transição e regra nova, mas numa única regra, a questão de julho de 94 em diante. Então, fica a minha interpretação aqui de que não seria possível. Acredito que eu tenho só mais 5 minutinhos, né, Rosângela? Eu já estou encerrando. Então, vamos para o último tema. Um tema... Gisele, Oi? Só um complemento, porque eu atuo nesse processo. Nesse da vida toda, no voto revisor, expressamente, a revisora disse que não se aplica a tese ao artigo 26 da emenda 103. Exatamente. Eu, inclusive, fui um dos pareceristas que ensejou o recurso extraordinário do STF. Então, eu conheço esse processo de cima a baixo. Eu também, Frederico. Na verdade, esse processo veio aqui do escritório, inclusive eu atuei como advogada, daí não pelo IBDP, né? Eu atuei como advogada da parte. E seguimos agora o STF para verificar qual vai ser o julgamento. O STF, na verdade, aqui é uma caixinha de surpresa, né? Porque não sabe nem quem vai ser o relator. Eu acho difícil, não sei qual é a tua opinião, mas acho difícil eles votarem o tema 999, agora o tema 1102 esse ano, né? Acho difícil o Marco Aurélio colocar isso em votação, mas, sem dúvida, é um tema que vai trazer bastante debate. O último tema é o tema 1031, que eu trago para vocês, que fala sobre, e que é bem recente, é de dezembro de 2020, ainda não foi publicado o acórdão, mas eu acompanhei o julgamento. Nesse, o IBDP atuou com o brilhantismo da nossa presidente, Adriane Bramante, e foi aqui a discussão da especialidade da atividade do vigilante, com ou sem o uso de arma de fogo, em data posterior à Lei 9.032 de 95, que é 28/4 de 95, e ao Decreto 2.172 de 97, então, permitindo o enquadramento do vigilante, não na questão de atividade ou numa regra que era um pouco mais suave na exigência, inclusive de habitualidade e permanência, a questão da permanência, né, efetiva, mas desde que haja comprovação da efetiva nocividade da atividade por qualquer meio de prova até 5 de março de 97, que é a regra do Decreto 2.172, no momento em que se passa a exigir, então, após 5 de março, com a exigência de laudo técnico ou elemento material equivalente para comprovar a permanente, não ocasional nem intermitente exposição à atividade nociva que coloque em risco a integridade física do segurado. E aqui a gente avança em alguns pontos em favor do segurado, mas tendo em vista principalmente que o acórdão ainda não foi publicado, ainda restam algumas dúvidas com relação a isso. O voto, né, verbal foi dado, mas o acórdão ainda não está concretizado na publicação. E o que a gente tem aqui? A gente tem a questão da arma de fogo, que é superada, né? Algumas jurisprudências vinham mencionando que era necessário o uso de arma de fogo para enquadramento mesmo antes de 95, então esse julgado já diz com ou sem arma de fogo, antes ou depois de 95. O que ele faz, o STJ, inclusive seguindo a sua própria jurisprudência, até 95 a gente tem um enquadramento mais suave, digamos assim, mais facilitado, né? A partir de 97, que é do decreto, ele vai até um pouquinho mais além do que a regra geral que utiliza 28/4 de 95, ele começa a exigir a apresentação de laudo técnico ou de elemento material que comprove essa permanente, né, não apenas intermitente exposição. E o relator, inclusive, na sua justificativa, ele traz e ressalta que, apesar de não haver a menção à periculosidade, ao uso de arma de fogo no decreto de 97 e no próprio decreto que a gente tem vigente, que é o 3.048 de 99,
O ministro ressaltou que o artigo 57 da Lei 8.203, que trata da aposentadoria especial, assegura o direito a essa aposentadoria para o segurado que exerça atividade em condições que coloquem em risco a sua saúde ou a integridade física. E a questão da integridade física sempre trouxe a noção de periculosidade. Então, além, né, da insalubridade e do risco em si de acidentes, de dano à saúde do trabalhador. Claro que toda essa discussão da própria periculosidade pós-reforma, a gente tem alguns pontos, né? A jurisprudência vai se construir ainda. A gente teve durante o trâmite do projeto de emenda constitucional 06 de 2019, de uma forma bem enfática, que a periculosidade estava sendo retirada, depois ela volta, entre aspas, né? Também uma discussão de uma PEC paralela em que se traria um pouco mais de efetividade e de a lei complementar, né, que terá que ser feita para regulamentar um pouco mais a aposentadoria especial. Sem dúvida, a reforma trouxe bastante discussão nova, restrição da aposentadoria especial, bastante discussão nova a ser travada, e a gente vai ver muita novidade ali, muita jurisprudência construindo, talvez, uma nova aposentadoria especial, né, uma nova interpretação da periculosidade. A STJ sinalizou de uma forma positiva, mas a gente tem que entender também que o pós-emenda 103 talvez não venha da mesma maneira, né? Eu agradeço, vou encerrando por aqui, quero, então, agradecer muito por poder participar desse debate que eu acho tão importante, ainda mais nesse momento que a gente vem vivendo no direito previdenciário. Quero agradecer a Rosângela pelo brilhantismo aqui de nos acompanhar. E o prazer que é estar do lado do Frederico também, debatendo, né? A gente às vezes se encontra nos tribunais, agora a gente se encontra também na academia. É sempre muito bom debater com consistência, porque não existe antagonismo, né? A gente tem sempre que batalhar pelo direito previdenciário, pelo direito social. A gente tem lados, muitas vezes, nos processos, mas a gente não tem antagonismo e nem desconforto em debater os temas, pelo contrário, é sempre muito engrandecedor quando a gente vê os dois lados e consegue entender que está todo mundo estudando para achar a melhor solução, cada um defendendo uma parte específica num processo, né? Mas quando a gente vem debater na academia, isso muda também um pouco, porque a gente tem um pouco mais de liberdade, né, Frederico, para falar o que a gente interpreta e não só aquilo que a gente tem que defender nos tribunais. Muito obrigada, viu? Obrigada, Esa, também pelo convite. Obrigada, Gisele, Frederico, né? Nossa, maravilhosos, conseguiram em tão pouco tempo, em 25 minutos, cada um, né, fazer uma síntese extremamente resumida da complexidade de que são esses temas abordados, tanto no âmbito do STF quanto do STJ, né? E eu fico sempre dizendo aqui, né, que a gente que atua nessa área previdenciária e sente a importância que é o direito previdenciário e a defesa, né, da previdência pública, gente, ela é muito importante, acho, como segurança de todos de um país, porque quando nós falamos em direito previdenciário, nós estamos falando daquelas pessoas que contribuem, e quando falo em contribuir, nós estamos falando em empresários, em trabalhadores, né? Em tantos, é só olhar, e toda a lei de custeio, como disse o Frederico, que muitos e muitos desconhecem. Então, tem uma gama de contribuições que elas teriam que ser muito melhor dimensionadas e valoradas, né? E não é porque defender a previdência, defender a estabilidade e a segurança de um país e da sua nação, né? É assim que eu penso, né? E é por isso que a gente está aqui. E, acima de tudo, como diz a Gisele, nós temos que ter aqui esse olhar tão, né? É tão gostoso olhar aquelas decisões do STJ, né? Dá um arrepio quando vai para o STF, hein, Frederico? Mas, assim, porque procura trazer o que é, o porquê. E quando tu olha a história da importância do que são as aposentadorias, os benefícios, a gente entende o porquê, não é isso? Porque num momento da vida a gente não vai ter mais tu vai precisar de todo esse amparo, né? E um amparo aqui baseado sempre em contribuições. Então nós temos que trazer sempre aqui o melhor e o maior dos espíritos e o maior dos princípios
que é a humanidade, né? Bom, cabe a mim, então, fazer o encerramento, agradecer mais uma vez à ESA Nacional, a esses colegas maravilhosos por esse painel, a todos que estão aqui nos assistindo, acompanhando, e aí me coube aqui dar alguns recadinhos, se me permitem, né, com relação aos certificados de participação, que eles serão emitidos a partir de 1º de março, né, para quem fizer inscrição na plataforma de eventos da OAB. Para quem não sabe, o link consta no perfil da ESA Nacional no Instagram. E também dizer, né, e quero convidar todos para estarem aqui novamente amanhã, a partir das 9h30, onde teremos o painel do Direito Administrativo, posteriormente Direito Penal e Processual Penal, né? De nossa parte, então, queremos mais uma vez agradecer a todos e que todos fiquem em paz, com saúde, né? E que Deus nos abençoe nos nossos caminhos, na nossa vida, né? Tudo de bom a todos e até um próximo evento.